Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos acompanhados por Alastair Crooke, um ex-diplomata britânico que também ocupou cargos diplomáticos na União Europeia, incluindo o de assessor de segurança do representante especial da UE para o Oriente Médio. Para quem quiser acompanhar seu trabalho, acesse seu Substack, Conflicts Forum. Então, bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado. Obrigado. Bem-vindo de volta à Europa. Bem, há muitas mudanças acontecendo em todo o Oriente Médio neste momento. Então agradeço a oportunidade de ouvir sua opinião. Antes de tudo, eu queria perguntar sobre a estabilidade de Israel atualmente, porque parece que esse grande plano de eliminar adversários-chave, incluindo o Irã, e também resolver a questão palestina, está, na verdade, levando Israel a se sobrecarregar e se exaurir, pelo menos até certo ponto. Eu queria saber como você vê a posição de Israel. Mais especificamente, quais problemas internos você está observando? Bem, acho que temos que... Bem, você foi direto ao panorama geral primeiro. Mas para fazer isso, acho que precisamos ampliar um pouco. O que eu diria é que Trump e Netanyahu estão realmente ligados um ao outro na forma como estão moldando a doutrina política agora. E essa doutrina é deliberadamente mais dura, mais afiada, menos tolerante, menos liberal, rápida, destrutiva. É uma doutrina que ignora deliberadamente normas e leis, ignora a Carta das Nações Unidas, e até se deleita, de certa forma, em fazer coisas que são não convencionais. Então, mesmo para os americanos, você vê alguém como Tom Barrack dizendo, sabe, que Israel está ignorando fronteiras. Ele diz, ouça, o que é uma fronteira? É apenas uma tática de negociação na mesa. Não significa nada. Nós cruzamos fronteiras o tempo todo. Ignoramos fronteiras. Então, quero dizer, estamos em um mundo diferente, se preferir. E há uma afinidade muito próxima entre Trump e esse elemento israelense. E, novamente, Tom Barrack, que é o enviado de Trump para a região, particularmente na Síria, mas também na Turquia e em outros lugares, explica que o que estamos discutindo agora é submissão forçada. Por meios militares, vamos impor a submissão aos estados, à Síria, a Assad, ao Líbano e a outros estados também. E ele diz que, de certo modo, Israel está buscando hegemonia, uma hegemonia em toda a região, se quiser, uma hegemonia militar. E essa hegemonia, é claro, implica submissão do outro lado da equação. Ou você domina, ou você se submete. Então Israel não está negociando a submissão, está impondo a submissão. E na verdade, quando falo sobre o panorama geral, é porque isso é idêntico, por assim dizer, à visão de Trump. Ouvimos isso, não sei se você estava aqui na época, quando Hegseth e Trump se dirigiram aos 800 generais que haviam sido trazidos de avião para serem instruídos pela liderança. E ficou muito claro o que eles disseram. Trump disse especificamente, olha, sabe, o Vietnã, nós perdemos porque fomos politicamente corretos. Mas agora não somos mais politicamente corretos. Então vamos vencer. Estamos vencendo. Em todos os lugares estamos vencendo, mesmo com o Afeganistão. Deveríamos ter vencido o Afeganistão. Nós realmente vencemos no Vietnã. E a mensagem impressionante dele foi, sabe, nós tínhamos o poder de fogo. Poderíamos ter matado todo mundo. Esse é o tipo de discurso que temos ouvido de Trump e da Tesla. E Trump está dizendo que o exército americano é imparável. É o maior que o mundo já viu. É o maior, é o melhor. Pode se impor a qualquer um, impor dominação. Então parece que essa é realmente a política de Trump. Quero dizer, ele disse essas coisas de forma bastante explícita, que está buscando um tipo de dominação a ser alcançada, seja por meio das finanças, por tarifas, ou simplesmente extorquindo investimentos para os Estados Unidos de seus aliados e procuradores. É o que eu chamo, bem, não sei se isso faz sentido para você, mas os Estados Unidos estão envolvidos na recolonização de seus colonos.
Quero dizer, é isso que está acontecendo. Eles estão recolonizando a Europa, que já era uma colônia ou um vassalo em primeiro lugar, mas agora está sendo recolonizada novamente. E von der Leyen teve que sentar-se no clube de golfe e, na prática, prometer tudo a Trump. Então, voltando à sua pergunta, essa é a dinâmica abrangente em que estamos. Isso afeta a Rússia, afeta o Irã e afeta toda a região. Uma espécie de tentativa de lidar com o crescente problema dos Estados Unidos, de que seus déficits podem sobrecarregar o governo e em seguida levá-lo à ruína. E para fazer isso, é preciso criar medo e a sensação de que as pessoas não têm outra escolha a não ser se submeter financeiramente ou militarmente. A pressão militar é mais apropriada no Oriente Médio porque, é claro, ainda existe a resistência que eles desejam neutralizar. Então você perguntou, na verdade, se isso é sustentável. Isso vai continuar? O que está acontecendo dentro de Israel? Bem, se você voltar e olhar o que Sayed Hassan Nasrallah disse no início, quais eram os objetivos da resistência? Ele disse que um deles era exaurir Israel militarmente. O segundo era provocar divisões dentro de Israel. E isso certamente é, no momento, muito o que está acontecendo. E, em terceiro lugar, questionar toda a ideia do sionismo. O sionismo expresso como, por assim dizer, um povo tendo direitos especiais sobre outros com quem compartilha a mesma terra. Essa era realmente a expressão. E o que vimos é que Israel avançou muito para um novo tipo de sionismo, como eu já disse uma vez. O sionismo passou de Ben-Gurion para Kahane. Ou seja, para um tipo de sionismo bastante brutalizante de direita, um novo sionismo violento. E isso está causando divisões profundas em Israel, porque muitos aderiram a essa forma brutalizante. E quando digo que é brutalizante, refiro-me, é claro, a Gaza e ao que está acontecendo no Líbano e em outros lugares, mas também é algo que brutaliza internamente. Se você olhar as fotos dos protestos das famílias dos reféns, pessoas pedindo que seus parentes sejam devolvidos, verá que foram tratadas pior do que os palestinos. Foram cuspidas, xingadas, chamadas de traidoras, espancadas pela polícia. São israelenses patriotas que só querem seus reféns de volta, mas foram tratados de maneira muito brutal. Assim, o Estado, por sua vez, tornou-se mais brutalizado e externamente avançou além da brutalidade, chegando ao genocídio e ao massacre. Então isso é sustentável? Isso vai durar a longo prazo? Bem, eu não sei, é claro, mas tenho minhas dúvidas. E uma dessas dúvidas é porque, bem, não importa que a Europa tenha mostrado sinais de mudar sua atitude. Certamente, as ruas europeias, o povo, na última sexta-feira aqui na Itália, tudo parou em apoio aos palestinos. Claro, era mais do que apenas a questão palestina, mas foram manifestações enormes, sem precedentes, e tudo estava em greve ao mesmo tempo. Sim, a Europa está mudando. Mas o ponto crucial que Netanyahu chama de oitava frente que Israel está enfrentando. O que é a oitava frente? É dentro dos Estados Unidos. A oitava frente é aquela que eles veem como mais existencial, praticamente mais do que qualquer outra. É a frente onde apresentam o caso de Israel. Eles o apoiam. Compraram quase toda a grande mídia, exceto a CNN, no momento, por meio do filho de Larry Ellison, acho que é David Ellison, que comprou a maior parte dela. E agora há uma grande disputa, após o assassinato de Charlie Kirk, sobre Israel tentar assumir o controle dos jovens conservadores americanos, especialmente os influenciadores. Eles estão perdendo essa batalha no momento. Estão perdendo, mesmo tendo a grande mídia. Podem estar vencendo entre os maiores de 50 e 60 anos, mas entre os jovens, de forma alguma. E alguns dos que fazem parte do movimento MAGA são realmente hostis a Israel e hostis ao que vem como a completa, digamos, violação da primeira emenda à Constituição dos Estados, o direito à liberdade de expressão.
Eles valorizam a liberdade de expressão e vão lutar por isso. Mas também em relação à questão de, sabe, o que é essa tomada de controle da América? Nós votamos em América em primeiro lugar. Então, a longo prazo, a questão de que tudo depende é a seguinte: a maioria desses jovens agora está perdida para a América. Se isso continuar por muito mais tempo, apesar de Trump e de Trump ser absolutamente firme, eles realmente não se importam no momento porque tiveram Trump. Mas quando Trump estiver em seu segundo mandato, a questão é, tendo perdido a juventude da América, no fim das contas, eles também perderão a América. É bastante interessante, porque entre os defensores do America First, eles reconhecem que Israel é a única exceção em que os Estados Unidos precisam ficar em segundo lugar. Os jovens não são os mais. Quero dizer, estou falando sobre a turma do MAGA, as pessoas que seguem figuras como Nick Fuentes e outros, que estão mostrando todos os dias em seus programas o que consideram ser a tentativa de intimidar e subornar Charlie Kirk para que ele permaneça e continue apresentando o caso israelense Ayaf. E agora há uma crescente indignação porque tudo isso está vindo a público. Há uma grande reação, como eu disse, porque isso está sendo confundido com uma preocupação mais ampla sobre a primeira emenda, sobre o controle da liberdade de expressão em um sentido mais geral. Recentemente surgiram muitas revelações sobre pessoas sendo colocadas em listas de vigilância de terroristas e até senadores sendo investigados pelo FBI por causa do 6 de janeiro. Todas essas coisas estão vindo à tona agora. E há muitas perguntas sobre a repressão e o controle do governo sobre a liberdade de expressão. E Trump está bem no meio disso. É interessante que, como muitas pessoas pensavam, Trump pudesse recuar em relação ao império. Acho que você está certo ao dizer que ele rejeitou a hegemonia liberal, mas não a hegemonia como um todo. Então, na prática, trata-se de substituir a hegemonia liberal por um império não politicamente correto. Isso às vezes me lembra o final do século XIX, quando toda a premissa de um império liberal foi substituída por um império mais bruto, que na verdade não funcionava sob o pretexto de estar promovendo ideais liberais. Acho que você desculpe interromper, mas quero dizer, sabe, está bem claro pelo que ele disse com aqueles generais. Ele ficava dizendo, sabe, que nós éramos woke naquela época, e que foi por isso que perdemos as guerras no Vietnã, no Afeganistão e em todos os outros lugares. E agora estamos vencendo, agora não somos mais politicamente corretos, e vamos vencer e vencer, ele disse. Nada pode nos atingir agora, porque temos o maior exército, temos as melhores armas, e assim estamos caminhando para algo muito militarista, antiliberal, por assim dizer. Quero dizer, sabe, a antiga ordem baseada em regras acabou. Eles não querem ter nada a ver com isso. Essa era acabou. E temos essa nova tendência de quebrar as normas, violar as leis, ignorar a Carta da ONU, ignorar os direitos humanos, como vemos. E isso é aceitável para eles. Tudo bem, esse é o caminho do futuro. E é algo muito israelense também. Então eles se unem numa espécie de fusão estreita de entendimento. Sabe, acho que Trump percebe isso. Sei que durante o tipo de ataque ao Irã, no porto de Ju, houve um ataque surpresa de Israel, enquanto supostamente ocorriam negociações em Omã com Witkoff sobre a questão nuclear. Agora, quero dizer, durante esse período, pessoas disseram que estavam recebendo ligações de Trump durante a noite. Ele continuava dizendo, vai ser ótimo, não vai? Isso vai ser realmente impressionante. Os israelenses são tão bons nessas coisas, não são? Eles são realmente, realmente bons. Você acha que eles vão vencer? Eles vão vencer, não vão? Eles vão vencer. Ele estava tão empolgado, porque realmente esperava que o que Netanyahu havia prometido, que Israel estava prestes a derrubar o castelo de cartas, que era o Irã, se concretizasse. Então seria uma temporada de caça aberta,
que eles entrariam no Irã, meio como na Síria, sabe? Simplesmente entrariam, a loja estava aberta e poderiam pegar o que quisessem. E foi isso que eles esperavam, mas em vez disso aconteceu o oposto. Mesmo assim, sabe, isso aparentemente não diminuiu a aspiração de Trump de demonstrar domínio militar, inclusive em relação à Venezuela. O Irã provavelmente será o próximo. Mas da mesma forma, sabe, a única coisa que acho que está acontecendo, bem, acho que o que estamos vendo acontecer em Gaza, talvez eu esteja sendo um pouco cínico, mas acho que é porque o pessoal do Prêmio Nobel da Paz está prestes a anunciar o candidato neste fim de semana, se não me engano. Então tudo está sendo apressado, apressado, apressado. Então temos, sabe, uma proposta feita, uma pressão imensa exercida por Kushner pela Turquia, pelo Catar, sobre o Hamas. E assim temos uma proposta apressada na qual nenhum dos detalhes está realmente acordado. Quer dizer, realmente não estão, exceto pelo primeiro, sabe, parágrafo 1. Haverá após 24 horas o início da retirada. Após 72 horas ocorrerá a troca de prisioneiros. Bem, nós nem sequer temos, isso nem sequer significa quantos palestinos estarão envolvidos, ou quem. Isso ainda não foi acordado. O que acontece depois? Como vão as negociações? Qual será o longo prazo? O que acontecerá com o Hamas? Será desarmado? Qual será a base? Os israelenses continuarão a atacar? Nenhuma dessas coisas foi acordada. Nada foi resolvido. É típico, apenas se apressando nisso. Vamos pegar o primeiro parágrafo e resolver o resto depois. Acho que, como você provavelmente sabe, estive envolvido em muitas iniciativas de paz entre Israel e os palestinos, e sei que essas coisas precisam ser trabalhadas em grande detalhe, porque tudo que você não espera vai acontecer. E na maioria das vezes, vai explodir em algum momento. Bem, em certo nível, é possível simpatizar com o argumento de Trump de que eles não deveriam ter que lutar com uma das mãos amarrada nas costas. Mas há um problema nessa análise. Se você enxerga tudo apenas em termos de poder material, de que pode destruir seus inimigos, isso se torna uma abordagem brutal e excessivamente pragmática do conflito, em que você abandona suas restrições. Porém, uma vez que você deixa de lado o direito internacional e a moralidade, em algum momento, sabe, as pessoas começarão a questionar qual é o propósito de tudo isso. A própria identidade, não apenas para os americanos, mas também para os israelenses, será colocada em questão. Quero dizer, se eu olhar para Israel, tradicionalmente eu teria sido bastante simpático à ideia por trás disso. Depois dos horrores que o povo judeu sofreu na Europa, eu gostava da ideia de eles terem sua própria pátria para se defenderem. Mas toda essa ideia, o Israel secular que as pessoas admiravam nas décadas de 1960 e 1970, em grande parte desapareceu agora. Quero dizer, esse novo Israel, genocida e muito cruel, você acha que é possível ele se manter unido se, ao que parece, abandonar sua própria identidade central dessa forma? Eu acho que sabe o que você diz está certo. Quero dizer, muitos israelenses também estão preocupados com, sabe bem, para onde estamos indo. Vamos apenas passar o próximo período. Estamos lá apenas para matar o maior número possível de árabes e manter todos sob controle. Aqui está o problema para um exército. Não se esqueça, Ben-Gurion desde o início disse, veja, somos um país pequeno, não podemos sustentar um exército profissional. Temos que depender de reservistas. E os reservistas muitas vezes não são tão bem treinados. Na verdade, são bastante mal treinados. E também, sabe, não estão inclinados a aceitar convocações repetidas porque têm negócios, têm famílias, têm outros compromissos. Então há uma grande escassez de reservistas que não compareceram, mesmo tendo sido convocados, e o moral está baixo. Então, antes de tudo, há essa questão. E eu acho que, de certa forma, sabe, muitos anos atrás eu estava na África do Sul,
Isso foi durante a era do apartheid. E meu trabalho na época era manter contato com a ala direita dos elementos africâners, o Broederbond e outros. Levou muito tempo, cerca de 1 ano, para ser aceito. Indo às reuniões deles e tudo mais, sentado em uma espécie de mar de cadeiras vazias, porque todos ficavam me vaiando. Sou eu. Mas no fim das contas eles começaram a dizer, e ficou claro, eles disseram, sabe, a grande questão é, como será a África do Sul para nossos netos? Como eles viverão? Como será para eles? E então as coisas começaram a mudar, em parte porque a Anglo-American, o Oppenheimer e as grandes empresas estavam chegando à mesma conclusão. Não foi o ANC, aliás, nem a resistência que trouxeram a mudança. Foi algo interno, dentro do mundo africano. Eles começaram a duvidar de que aquela grande estratégia tivesse algum futuro. Então acho que algo disso deve estar acontecendo em Israel também. O que eles vão dizer aos filhos sobre o futuro dos netos em Israel? Vai ser uma guerra permanente contra o resto da região? Isso é algo que você sabe parece atraente? Ou vamos ver as pessoas começando a sair de Israel, aqueles com segundo passaporte indo para o exterior, deixando uma espécie de ilhas de sionistas, com uma economia realmente muito estagnada. E uma economia estagnada porque já agora ela está sob cerco, e à medida que o tempo passa, isso vai piorar ainda mais. E você sabe, Netanyahu deixou claro, para alcançar a neutralização da região, para alcançar a desradicalização do Oriente Médio, o Irã precisa ser destruído. Tem que haver uma mudança de regime no Irã. Não se trata da questão nuclear em si. Quero dizer, porque veja, eles sempre disseram, o Irã está cheio de jovens inteligentes com conhecimento técnico. O país tem algo como 5 dos principais institutos de engenharia técnica do mundo, muito avançado em todas essas áreas. E então os iranianos dizem, bem, mesmo que comecem do zero novamente amanhã, conseguirão desenvolver um programa de enriquecimento sem muita dificuldade. E o professor Postel mostrou que se tiverem urânio enriquecido, seria possível fazer isso em um pequeno apartamento em Richmond. Não é mais necessário ter 10.000 centrífugas. Quando você chega a um certo nível, é como uma espécie de, quero dizer, uma curva de disparo até 90%. Então acho que isso inevitavelmente vai acontecer. E eu acho que, sabe, tudo que vejo, simplesmente não acredito no discurso de Trump sobre paz e paz, porque olho para trás e vejo o que ele disse quando se retirou do JCPOA. Foi em 2018, não foi? Acho que foi em 2018 que ele se retirou do JCPOA. E ele estava dizendo exatamente a mesma coisa. Deve haver um mecanismo de retorno automático. Devem existir limites para os mísseis. Deve haver uma ruptura completa da conexão do Irã com sua política externa, com seus vínculos com Hezbollah ou com outros movimentos, etc. E depois de sua posse, ele emitiu o que foi chamado de Diretiva Presidencial de Segurança Nacional, que é um documento obrigatório para o governo dos Estados Unidos. Quero dizer, todo órgão estatal tem que cumpri-la. E ela dizia essencialmente a mesma coisa. Ordenava que o Departamento de Estado trabalhasse com parceiros para uma retomada antecipada das sanções na ONU, que o Irã seria responsabilizado por não cumprir o JCPOA, que eles não poderiam ter mísseis, que teriam enriquecimento zero, e por aí vai. Tudo isso estava lá e ele assinou, acho que no dia 14 de janeiro. Foi publicada em fevereiro, mas assinada antes. Então, realmente, sabe, acho que ele está bem próximo. Não sei o quanto os seus espectadores entendem, mas vale a pena explicar algo. O snapback foi acionado pelos 3 europeus e isso aconteceu em 28 de agosto. Então, 30 dias depois, ele entra em vigor, a menos que haja uma votação que realmente apoie o aumento. De qualquer forma, essa votação é uma questão processual. Não está dentro do formato do Conselho de Segurança.
É uma questão de procedimento, colocada deliberadamente dessa forma. A votação foi feita e não houve apoio após a posição. Então o mecanismo foi reativado e cessou. Mas o ponto é que no dia 18 deste mês, o JCPOA morre. Ele chega ao seu fim natural, entra em vigor a cláusula de caducidade e acabou. Então, sabe, ainda haverá sanções dos Estados Unidos e assim por diante. Sim. Mas o JCPOA, então agora há, você sabe, uma tela em branco. E acho que isso não é um acidente. É uma folha em branco diante de Trump, que ele pode usar para escrever seu próprio ultimato ao Irã. Ou vocês capitulam ou enfrentam ação militar. Talvez ele espere que eles capitulem. Provavelmente sim, dado que estão diante do maior exército já visto no mundo, com essas forças enormes e imparáveis. Não sei, mas quero dizer, é uma aposta. Parece que se ele quisesse uma solução para a questão nuclear, isso poderia ser feito facilmente, eu diria, com transparência. Se fosse algo isolado de todo o resto, parece muito deliberado que no acordo nuclear ele inclua a questão do alcance dos mísseis balísticos e das parcerias regionais do Irã. Quase, sabe, condenando qualquer acordo ao fracasso. Mas se ele quer que os iranianos capitulem, assim como esse acordo ou plano de paz com o Hamas parece uma exigência de rendição, isso não significa evitar a destruição. Apenas os torna mais vulneráveis, deixando-os sem qualquer defesa. Então você acha que uma guerra contra o Irã virá independentemente de como Teherã responder a Trump? Quer dizer, não há nada a responder agora. Esse é o ponto que eu destaquei. O snapback já aconteceu, está feito. Os russos e os chineses dizem que não permitirão que nenhum comitê se reúna para considerar as consequências do snapback ou como ele seria ativado. E como a Rússia presidirá o Conselho de Segurança em 1º de outubro, acho que isso não vai acontecer. Então, não há nada, nenhum formato diplomático, nenhum procedimento, nenhuma estrutura restante. Portanto, acho que sim, isso vai acontecer. Não acho que ele pense... Bem, imagino que ele esteja pensando em um ataque. E claro, Netanyahu está incentivando isso. Ele está dizendo, bem, você sabe, os iranianos agora têm mísseis balísticos que podem carregar uma ogiva a 7.000 quilômetros. Some mais 3.000 a isso, e eles podem atingir Nova York e Mar-a-Lago também. Quero dizer, sabe? Então quero dizer, isso está claramente na pauta. E Trump diz isso também, sabe? E Tom Barrack disse, olha, não sei se eles vão enfrentar o Irã, mas quando você pensa bem, com Gaza e o Hamas, na prática, sem isso, você não consegue realmente resolver a questão. Você não consegue realmente acabar com o problema que Israel enfrenta. E Woodcock disse o mesmo em sua entrevista com o Dr. Carlson. Ele disse, olhe, veja bem, olhe ao redor da região. Esse homem na Síria, agora ele é meio canalha, mas é o nosso canalha agora. Você não entende? Acredito que ele vai entrar nos acordos de Abraão. E sei que isso parece improvável, mas diga você, acho que até o Líbano pode entrar nos acordos. Mas então ele disse, bem, sabe, poderíamos ter uma normalização completa. Mas aí você tem que lidar com a irracionalidade do Irã, com seu apoio a esses outros grupos. E sem isso você não vai conseguir, e ele disse. Se pudéssemos resolver o Irã, ele não explicou como, apenas resolver o Irã. Sabe, teríamos um Oriente Médio tranquilo. Agora, não seria épico? Vale a pena. Não seria épico se conseguíssemos resolver a questão do Irã, e então todos adeririam aos acordos de Abraão, e o apoio à hegemonia de Israel sobre a região seria impressionante. Então quero dizer, é bem claro porque, antes de tudo, Barrack é um amigo de longa data de Trump e dos círculos de Witkoff. Então, sabe, essas são pessoas que já conversaram com ele sobre essas coisas, falaram com ele que bastante sobre isso. Então, Eric, você precisa ver isso novamente dentro de um contexto mais amplo. O que foi dito ontem pelo russo, tenho certeza de que você acompanhou,
Ele disse que houve uma série de anúncios. Todos eles encerraram as conversas em abril. Elas não funcionaram. Eles não acreditam mais que Trump esteja interessado ou seja sincero em relação a um novo relacionamento qualitativamente diferente com a Rússia. Portanto, sentem que todo esse processo parou agora. Não vão mais realizar conversas ou reuniões técnicas. Isso acabou. E também lamentaram o fato de que, em termos de tratados de mísseis, não há nada. Não houve avanços. Os Estados Unidos não avançaram em nada, nem mesmo em voos entre as duas capitais. Assim, chegaram à conclusão de que devemos esperar uma escalada por parte dos americanos. We must expect escalation by the Americans. This seems to be given the mindset. Parece que essa é a mentalidade por trás desse tipo de nova doutrina. Tentar estabelecer uma dominação universal, principalmente por razões financeiras, para que ele possa, digamos, pressionar os aliados por mais dinheiro. Mas também, sabe, impor condições com tarifas e outras medidas para tentar equilibrar a saída de capital e cobrir os déficits orçamentários. Caso contrário, acho que os déficits vão sobrecarregar o governo. Então esse é o plano dele para alcançar uma nova estratégia. E agora vemos até a Rússia, que era a mais antiga parceira. E mesmo quando você estava, acho que em Sochi, ele foi muito conciliador, na minha opinião, em relação aos americanos. Muito conciliador. Quero dizer, elogiar Trump e dizer que se Trump tivesse sido presidente em um segundo mandato, não teria havido essa guerra, esquecendo que, na verdade, Trump a iniciou em seu primeiro mandato. Acho que isso é uma falha de memória deliberada, suspeito por parte de Putin, que provavelmente decidiu que seria melhor simplesmente pular essa parte e dizer, claro, se Trump estivesse no poder, nunca teríamos tido essa guerra. Mas agora parece que, a partir dessas declarações, a Rússia decidiu que acabou. Eles não vão perder mais tempo tentando descobrir isso. Ryabkov, você o conhece, tenho certeza. É um cara muito sério e profissional. My last question, though, is just if there is now... Minha última pergunta, porém, é: se houver agora mais uma guerra contra o Irã, até que ponto Israel pode sustentá-la? Não estou pensando apenas na destruição material que vimos na última guerra, mas também nas consequências. Emigração em massa, israelenses deixando Israel. Estamos vendo desafios econômicos por causa disso, mas também tensões internas, a linguagem que muitos israelenses agora usam em relação a Netanyahu. É bastante... Desculpe, é quase repugnante. Sorry? It's almost disgusting. You know, the anger and the feelings. Sabe, a raiva e os sentimentos são muito fortes. Você está completamente certo. Eu concordo com o que está dizendo. Bem, você está fazendo uma pergunta para a qual eu não tenho uma boa resposta. Sabemos que os americanos colocaram mais mísseis THAAD em Israel. Eles têm enviado grandes quantidades de armamentos e munições para Israel durante esse período. Têm posicionado navios ao redor do Irã, voando com aviões-tanque para o Oriente Médio, para o Catar, para a base aérea de Al-Udeid. Então, sabe, todos os sinais indicam que a guerra é iminente. Certamente essa é a avaliação iraniana, que a guerra é quase certa. Agora, quando? Almost certain. Now, when? I don't know, but I would just say one thing that Eu não sei, mas eu diria apenas uma coisa que acho relevante para isso. E por que as coisas estão avançando de forma tão apressada, talvez além do Prêmio Nobel da Paz, é que quando estive no Líbano durante a guerra de 2006, ficou muito, muito claro que os israelenses não gostam de voar de meados a final de novembro. Nessa época, há neblinas densas e nevoeiros, com nuvens baixas e chuvas fortes. E sim, é claro, eles têm aeronaves avançadas, mas não gostam de voar nessas condições. Os iranianos aparentemente perderam seu presidente voando em clima semelhante. lost their presidency complying in such conditions. I mean, they are difficult. Yes, they have instruments. Quer dizer, eles são difíceis. Sim, eles têm instrumentos, mas como você sabe se estão funcionando bem? Os iranianos já agora costumavam falsificar o GPS e agora se afastaram completamente do GPS.
Então ele não está disponível em lugar nenhum no Irã. Eles mudaram para a versão chinesa do GPS na semana passada, acho que foi isso. Então eu diria que, se Israel não fizer isso no próximo mês ou algo assim, antes do fim de novembro, parece que teremos um inverno bem difícil também. Mas no fim de novembro, eles teriam que esperar até a primavera, vários meses. Porque, de qualquer forma, você sabe, não dá para manter aviões, homens e navios em prontidão total para a guerra indefinidamente. Em algum momento, todos terão que voltar e teremos que recomeçar. Então, acho que nesse sentido, não tenho nenhum conhecimento interno sobre datas, planos ou algo do tipo, mas me parece óbvio que Israel, se puder, tentará convencer os americanos a agir antes que o clima mude. Porque esperar até março ou abril do ano que vem... Bem, quem sabe como estará a situação política do mundo até lá. Daqui a 3 meses, imagino que Netanyahu provavelmente tentará se for possível. E pode ser que seja possível. Mas se eles seguirem com essa guerra, você não acha que a posição de Netanyahu será desafiada internamente? Tudo depende do desfecho da guerra. E claramente os Estados Unidos vão ter muito mais. Não serão apenas alguns ataques simbólicos a sites existentes. Acho que veremos algo muito mais pesado. E é bem provável que Israel também esteja pensando nisso. Não tenho confirmação disso, mas o coronel Wilkinson disse outro dia que algumas de suas fontes ficaram surpresas com o número de ogivas nucleares sendo carregadas em submarinos israelenses. Isso pode ser uma tentativa deliberada de pressionar os iranianos, possivelmente, mas talvez não. Não sei. Simplesmente não sabemos como essa guerra pode se desenrolar, o que aconteceria então e qual seria a reação em Moscou e Pequim a um tipo diferente, de natureza diferente de conflito. Não estou prevendo nada, porque realmente ninguém sabe, exceto os próprios envolvidos nesse evento. Mas quero dizer, há muitas incertezas sobre ele. Israel deve saber. Quero dizer, mesmo que pensem da mesma forma, Netanyahu vem dizendo, sabe, somos dominantes após nossa vitória sobre o Irã na Guerra de 12 Dias. Quero dizer, em Israel isso ainda é considerado uma grande vitória. É como os Estados Unidos continuarem acreditando que suas forças armadas são as melhores do mundo e imparáveis. A maioria dos australianos, não necessariamente os militares, acredita que realmente deram um golpe no Irã e o atingiram em cheio, embora tenham feito isso. O INSS divulgou um relatório reconhecendo que, na verdade, todas as suposições sobre a guerra nos dias 12 e 13 de junho fracassaram. Era para derrubar e colapsar o Irã, e isso não aconteceu. E, de fato, eles disseram com certo arrependimento que, infelizmente, os iranianos se uniram de uma forma que nunca haviam feito antes. Isso estava no relatório israelense de sua principal ONG de segurança. E eles disseram que foi impressionante como todos se uniram e apoiaram o governo. Não vimos nenhum sinal de qualquer tipo de ataque provável que pudesse derrubar o governo. Nada do que vimos. Ainda assim, o relatório concluiu: devemos derrubar o governo e seguir adiante com a mudança de regime, contradizendo completamente todos os elementos que haviam apresentado até então. E então eles se viraram e disseram, sim, mas ainda assim é absolutamente necessário realizar um ataque que possa acabar com ou derrubar o governo do Irã. Então, sabe, eu não sei. Os iranianos talvez ainda acreditem que esse é o caminho para uma grande vitória e que depois disso estariam seguros, porque acho que eles realmente acreditam nisso. Eu ouvi isso pela primeira vez de Ron Dermer, em hebraico, na verdade. Foi em um podcast e o entrevistador, não me lembro quem era, estava perguntando a ele sobre Gaza e o futuro. E Dermer estava dizendo, veja, quero dizer, Gaza, agora todos os palestinos precisam ser desarmados primeiro, depois devem ser desradicalizados. Esse é o caminho a seguir, é o único caminho a seguir. E o entrevistador disse, bem, embaixador, o que o senhor quer dizer com isso?
And I said, what do you mean by that? What is de-radicalization? He said, well, O que é desradicalização? Ele disse, bem, por exemplo, o que aconteceu com os alemães após o fim da guerra. Ou melhor ainda, porque é um exemplo mais justo, os japoneses ao término da guerra. Isso é desradicalização, humilhação e sofrimento absolutos, profundos. E então Netanyahu disse isso anteontem, quase exatamente com as mesmas palavras que Dermer havia usado. Precisamos da desradicalização do Hamas. Eles precisam passar por uma derrota completa, total. E a manchete, aliás, no canal 10 de notícias em hebraico, dizia que os americanos reclamaram e disseram que queríamos submissão. Esperávamos, estávamos aguardando ver o Hamas se render. E não vimos isso. Não aconteceu. When they thought that Quando eles acharam que os iranianos apoiariam o bombardeio pelos Estados Unidos e por Israel, derrubariam seu próprio governo e os receberiam como libertadores, eu pensei que isso era apenas por motivos de propaganda. Mas, se eles realmente acreditam nisso, é um pouco assustador. Você esperava, quer dizer, eu meio que esperava, que a inteligência fosse melhor. Mas só para confirmar, você acha que os israelenses estariam dispostos, com o aval dos Estados Unidos, a realmente usar armas nucleares? Não estou dizendo nada sobre isso. Não, mas só citando de cabeça o que foi dito, porque, sabe, quero dizer, quem sabe quais seriam as consequências e que tipo de armas o Irã não declarou. Não me refiro a armas nucleares, mas a algumas das outras armas deles. Sabe, porque de certa forma as armas nucleares se tornaram obsoletas, na minha opinião. Quero dizer, armas nucleares táticas, se você quiser destruir um país inteiro de uma vez, sim. Mas na verdade, quando você olha para algo como um míssil Orisha, que não é nuclear, é muito melhor porque você pode atingir alvos específicos. E o que vimos na Guerra de 12 dias foi bastante impressionante. Os mísseis iranianos podiam eliminar um alvo e deixar todos os prédios ao redor intactos. Eles eram tão precisos e exatos, e os russos também têm essa capacidade. Então quero dizer, você sabe, não é mais necessário arrasar 50 quilômetros quadrados de uma cidade para atingir um único alvo. É possível fazer isso de forma precisa e exata. Então toda a linguagem em torno disso, todo o pensamento sobre isso, acho que está mudando. Mas ainda estamos presos à mesma mentalidade de guerra nuclear, sabe? Aquela ideia de que é preciso recorrer à guerra nuclear. E não acho que a Rússia necessariamente sinta isso. Embora o grande medo na Rússia seja diferente, mas poderia ser semelhante no Irã. Mas o grande medo na Rússia, porque eu conversei com especialistas que lidam com essas questões, é que eles ainda acreditam que os americanos têm algum tipo de convicção em uma capacidade de primeiro ataque, e que um primeiro ataque não apenas é possível, mas poderia ser uma vitória. Em outras palavras, eles acham que os Estados Unidos poderiam atacar primeiro e destruir qualquer capacidade russa de segundo ataque ao mesmo tempo. Agora, eu não sou especialista, então não posso realmente avaliar os prós e contras ou a correção dessa visão, mas sei que os especialistas russos pensam dessa forma. Os americanos, e eu me lembro de um almirante que era responsável pelo setor nuclear nos Estados Unidos há apenas alguns meses, diziam: podemos contemplar uma guerra nuclear com a Rússia e sairíamos vitoriosos nela. Quero dizer, inacreditável. Inacreditável. Que coisa para se dizer. Que coisa estúpida para se dizer. Mas ainda assim, sim, quero dizer, nós temos que... Eu diria mais uma coisa. Eu digo isso com frequência aos iranianos, que atribuem ao Ocidente graus de racionalidade que simplesmente não existem. E eu digo, sabe, o Ocidente é amplamente guiado por emotivismo, preconceito e irracionalidade, e por seus próprios cálculos internos, a vantagem política no cenário doméstico. E, sabe, existem pensadores estratégicos no Ocidente? Bem, eu não sei. Não conheço nenhum do calibre dos que você provavelmente encontrou em sua viagem recente.
Quero dizer, não há muitos pensadores estratégicos no Ocidente que pensem dessa forma. Se houver, me envie um e-mail com os nomes deles. We seem to be going through a very Parece que estamos passando por um período muito intenso no Ocidente. Um período de verdadeiro estresse. Não tenho certeza de onde isso vai parar, mas a Casa Branca está em completa desordem. Quero dizer, está se afastando do restante do Ocidente. É desesperador e está se debatendo de maneiras estúpidas. De novo, reforçando o que eu estou dizendo. Quero dizer, tentando fazer um pouco de jogo de risco no Mar Báltico e com os Estados Bálticos. Quero dizer, sabe, é tão estúpido. Vamos derrubar uma aeronave russa. Quero dizer, nós temos coragem de derrubar uma aeronave russa? Sabe, os turcos fizeram isso e nós podemos fazer também. E todos precisamos estar em alerta máximo. Quero dizer, o alarmismo na Europa é simplesmente inacreditável. well. Thank you so much for Bem, muito obrigado por me deixar explorar suas ideias por uma hora. Agradeço de verdade. É realmente extraordinário quantos desses atos de jogo de poder podemos estar fazendo ao mesmo tempo, enfrentando os russos, os chineses, os iranianos, e agora parece que é a Venezuela, que possivelmente está na fila para a próxima semana. É fantástico. Acho que isso não pode acabar bem, mas muito obrigado novamente pelo seu tempo. Thank you so much again for your time. Prazer. Foi um prazer.